Você gostaria de fazer uma viagem pelos livros da Bíblia? Gostaria de conhecer todo o Antigo Testamento em poucos minutos? Então não saia daí, pois você está no canal Tempos Bíblicos. Como tudo começou, o Gênesis de todas as coisas se inicia com Deus criando o mundo e tudo que nele há, inclusive o primeiro casal, Adão e Eva. Depois do dilúvio, Deus chamou Abraão da Mesopotâmia e lhe fez uma promessa que resgataria a sua descendência da escravidão do Egito. O êxodo dos descendentes de Abraão do Egito ao deserto, onde se construiu um tabernáculo e separou o povo levítico, o grupo sacerdotal separado para administrar a vida religiosa. Na viagem para Canaã, se fez um censo entre o povo e os números relataram a quantidade de famílias naquela jornada. Depois de 40 anos de peregrinação, na fronteira da terra de Canaã, Moisés reescreveu a lei para a nova geração, que se chamou Deuteronômio, concluindo o Pentateuco. Com a morte de Moisés, seu sucessor, Josué, foi encarregado de conquistar Canaã. E após ele, os juízes passaram a liderar o povo que viviam sem reis e de acordo com seus corações. Naqueles dias, um israelita se casou com uma moabita denominada Ruth, que ficou viúva e se casou com Boaz quando veio morar em Israel. Com o passar dos anos, o primeiro Samuel, citado na história, o filho de Ana, se tornou sacerdote e juiz e consagrou o primeiro rei de Israel, Saul. Segundo Samuel, Deus escolheu o rei Davi e entregou o reino a ele após ter rejeitado o rei Saul. No primeiro livro dos reis, Davi morreu e passou o reino para Salomão, que construiu um templo para Deus. E depois da sua morte, o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. No segundo livro dos reis, a dinastia de Judá foi castigada com o exílio babilônico. Muitas histórias sobre a realeza foram registradas em 1ª e 2ª Crônica dos reis de Israel. Os persas deram fim ao cativeiro babilônico e Esdras, que era sacerdote e escriba, retornou para ensinar a palavra de Deus ao seu povo. Neemias, ao tomar conhecimento que Jerusalém ainda estava com os muros destruídos, também retornou para reconstruir. Entre as judias que ficaram na Pérsia, Ester se tornou rainha e inaugurou a festa de Purim em comemoração à preservação de seu povo. Existe uma história que é anterior a muitas destas, mas que foi narrada de forma poética. É a do homem mais próspero do Oriente, o patriarca Jó, que sofreu as maiores agruras por conta de Satanás, mas Deus reverteu a sua situação. Muitas histórias do povo de Deus foram registradas na poesia, ao som das harpas e liras, em salmos. A sabedoria do povo de Deus foi expressa em provérbios. A filosofia do sábio sobre a vaidade e a vida debaixo do sol em Eclesiastes. Como o amor sempre vence, inclusive na literatura, Salomão escreveu 1005 cânticos, mas o seu Cântico dos Cânticos foi um romance que expressa seu amor por uma jovem camponesa. Grandes profetas foram levantados por Deus para denunciar o pecado de Judá. Isaías anunciou a transgressão do povo e o nascimento do Messias. Jeremias chamou Judá ao arrependimento, mas o juízo foi inevitável. Restaram apenas as lamentações de Jeremias depois que os babilônios destruíram Jerusalém e o templo. Ezequiel teve muitas visões do exílio, onde somente Deus poderia restaurar um vale de ossos secos. Daniel, um profeta visionário, intérprete de sonhos, anteviu o futuro das nações e o triunfo do reino de Deus. Muito antes, Oséias profetizou ao reino do norte,
Joel anunciou uma nova era com a descida do Espírito Santo. Amós, um pastor de gado, foi chamado para profetizar. Obadias vaticinou a queda de Edom por causa da sua injustiça contra Judá. Jonas tentou fugir do chamado missionário, pois temia que Deus convertesse os assírios. Miqueias reprovou as injustiças sociais de Jerusalém e Samaria. Naum profetizou a queda de Nínive. Abacuque, o questionador, após uma visão do Todo-Poderoso, entendeu que o justo vive da fé e se alegra em Deus, apesar das adversidades. Sofonias proclamava a ira santa de Deus e a salvação do seu povo. Ageu motivou o povo a reconstruir o templo. Zacarias teve visões de restauração para Jerusalém e muito tempo depois, Malaquias denunciou o pecado dos sacerdotes, do povo e proclamou a chegada de Elias para converter os corações dos pais aos filhos antes do grande e terrível dia do Senhor. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar o joinha, ou seja, o like. Se inscreva neste canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Não perca o próximo vídeo, uma viagem pelo Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida.